Olá a todos, hoje vamos falar acerca de cirurgia estética para os braços e para as coxas. Podemos falar em conjunto acerca destas duas zonas porque são conceitos que não são assim tão diferentes entre uma zona e a outra. Em primeiro lugar, em relação ao tipo de paciente que aparece na consulta, é preciso distinguir entre duas situações bastante diferentes, que são as pessoas que têm algum excesso de gordura, mas não têm propriamente um excesso de pele significativo, e por outro lado, as pessoas que, para além do excesso de gordura, também já têm pele a mais ou então uma pele já com pouca elasticidade. Em relação ao excesso de gordura apenas, o tratamento indicado é a lipoaspiração, quer nas coxas, quer nos braços. Eu já tenho um vídeo disponível no meu site acerca da lipoaspiração, que vos convido a ver, onde explico como funciona a lipoaspiração, o que esperar, a recuperação, etc. No entanto, quero aqui sublinhar uma ideia muito importante, que é o efeito que a lipoaspiração tem sobre a pele. Imaginem um balão cheio de ar e agora pensem na borracha do balão como a pele e o ar dentro do balão como se fosse a gordura. Quando esvaziamos o balão, ou seja, quando fazemos a lipoaspiração, seja das coxas, dos braços ou de outra zona qualquer, estamos a reduzir a tensão que a pele tem e, portanto, a tal borracha do balão vai perdendo a tensão e deixa de ficar esticada, chegando a um ponto onde começa a ficar com excesso e com pregas. É o mesmo que acontece à pele, ou seja, à medida que vamos fazendo a lipoaspiração, se for em demasia, vamos ficando com a pele em excesso, sem tonicidade e às vezes mesmo com mais pregas. Hoje em dia há no mercado algumas soluções de lipoaspiração que supostamente ajudam a fazer com que a pele retraia, como é o caso do lipolaser ou do body tight, mas a verdade é que essas soluções só servem a um conjunto limitado de pessoas que têm um excesso muito pequenino de pele a mais. Em todas as outras situações em que o excesso de pele é maior, temos que aceitar que não há milagres e que provavelmente será necessário mesmo retirar também pele para além da gordura. Também é importante perceber que há pessoas com qualidades de pele muito diferentes no que toca à sua elasticidade. Há pessoas com 50 anos que podem ter uma pele de melhor qualidade neste aspecto que algumas com 35 ou 40 anos. Cada um tem a genética que tem e é necessário explicar que em casos em que a elasticidade é pouca, mesmo que não fiquem pregas depois da lipoaspiração, a pele pode ficar com um aspecto flácido e descaído se a lipoaspiração for muito intensiva. Como se costuma dizer, normalmente no meio é que está a virtude. Passando agora às técnicas que, para além da lipoaspiração, também se remove pele, temos duas hipóteses. Nas situações em que o excesso de pele é limitado e também perto da raiz dos membros, ou seja, perto da axila e perto da virilha, é possível remover a pele e deixar a cicatriz apenas nestas zonas. Há cirurgia em que se remove pele dos braços, chamamos braquiplastia, e nas coxas chamamos cruroplastia ou dermolipectomia das coxas. Também podemos dizer lift dos braços e lift das coxas para simplificar. Embora nas coxas haja um conjunto de pacientes, normalmente jovens, entre os 30 e 45 anos e relativamente magras, que beneficiam de um lift com uma cicatriz apenas nas virilhas, é bastante mais raro nos braços conseguirmos ter bons resultados apenas com uma cicatriz na axila e, portanto, é muito mais comum fazer uma cicatriz ao longo da parte interna dos braços, que nos casos mais complexos podem ir mesmo até ao cotovelo, como são as pacientes que fizeram cirurgia bariátrica e que perderam mais de 30 ou 40 quilos. Neste tipo de pacientes também está indicado o lift das coxas com uma cicatriz até ao joelho. Já nas pacientes relativamente magras, mas que têm depósitos de gordura significativos na parte interna e mais alta da coxa e com uma flacidez de pele muito marcada, podemos deixar uma cicatriz que fique escondida apenas na zona da mini-saia, em vez de ir até ao joelho. Tudo depende da qualidade de pele e das características de cada pessoa. E é importante lembrar que, mesmo com a cirurgia de remoção de pele, também fazemos a lipoaspiração.
O lift dos braços ou das coxas demora cerca de 1h30 a 2 horas e é realizado sob anestesia geral, tal como a lipoaspiração. A lipoaspiração sem remoção de pele geralmente é feita em ambulatório, ou seja, vai para casa no próprio dia. Quando se tira pele até ao cotovelo ou até ao joelho, o mais frequente é ser feito com uma noite de internamento, o que permite uma noite mais descansada, com o apoio dos enfermeiros e a remoção dos drenos que são colocados durante a cirurgia antes da alta. Em relação à recuperação, depois da lipoaspiração, pode regressar ao trabalho após 1 a 3 dias e depois do lift com remoção da pele e lipoaspiração também, conto com 2 a 3 semanas, desde que não implique esforços. A atividade desportiva pode ser realizada a partir das 4 a 6 semanas, dependendo se estamos a falar de uma lipoaspiração ou de um lift com remoção de pele. Deve também usar mangas ou colãs compressivos, que eu dou depois a indicação quais comprar, durante 4 a 6 semanas. E devido à normal retenção de líquidos nas zonas tratadas com lipoaspiração, as massagens de drenagem linfática feitas por profissionais que têm experiência nestes casos é um bom aliado para ajudar à recuperação e otimizar o resultado após a cirurgia. Ao fim de 6 semanas pode fazer tudo sem restrições, como se nunca tivesse sido operada. E, ao fim de alguns meses, as cicatrizes obtêm uma tonalidade muito semelhante à da pele circundante, ficando muito menos perceptíveis. Os resultados perduram por muitos anos, podendo haver, no entanto, situações que condicionam alterações do resultado, como a perda de elasticidade dos tecidos com a idade ou alterações significativas do peso. Por fim, quero agradecer-vos por terem assistido a esta explicação e convido-vos a visitar o meu site www.joaonunesdacosta.pt para marcação de consulta e para mais informações acerca de outros assuntos e também a seguirem-nos no Facebook e no Instagram. Podem ainda subscrever o canal do YouTube para ficarem a par de novos vídeos. Tenham uma excelente semana.